Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Rei e o Omelete. Era uma vez um rei que tinha todos os poderes e tesouros da terra, mas apesar disso não se sentia feliz e a cada ano ficava mais melancólico. Um dia ele chamou seu cozinheiro e disse-lhe: Você tem cozinhado muito bem para mim e tem trazido para mim à mesa as melhores iguarias, de modo que lhe sou muito agradecido. Agora, porém, quero que você me dê uma última prova de sua arte. Você deve me preparar um omelete de amoras igual àquela que comia há 50 anos na infância. Naquele tempo, meu pai tinha perdido a guerra contra o reino vizinho e nós precisávamos fugir. Viajamos dia e noite através da floresta, onde, afinal, acabamos nos perdendo. Estávamos famintos e cansadíssimos quando chegamos a uma cabana onde morava uma velhinha que nos acolheu generosamente. Ela preparou-nos uma omelete de amoras e, quando a comi, fiquei maravilhado. A omelete era deliciosa e me trouxe novas esperanças ao coração. Na época eu era criança e não dei importância à coisa. Mais tarde, já no trono, vasculhei todo o reino, porém, não foi possível localizá-la. Agora quero que você atenda a esse meu desejo. Faça uma omelete de amoras igual à dela. Se você conseguir, eu lhe darei ouro e o designarei meu herdeiro, meu sucessor no trono. Se você não conseguir, entretanto, mandarei matá-lo. Então o cozinheiro disse: Senhor, pode chamar imediatamente o carrasco. É claro que conheço todo o segredo da preparação de uma omelete de amoras. Sei empregar todos os temperos, conheço as palavras mágicas que devem ser pronunciadas enquanto os ovos são batidos, e a melhor técnica para batê-los. Mas não me impedirá de ser executado, porque a minha omelete jamais será igual à da velhinha. Ela não terá o sabor picante do perigo, a emoção da fuga, não será comida com o sentido alerta do perseguido, não terá a doçura inesperada da hospitalidade calorosa e do ansiado repouso, enfim conseguido. Não terá o sabor do presente estranho e do futuro incerto. O rei ficou calado durante algum tempo. Não muito mais tarde, consta que lhe deu muitos presentes, tornou um homem rico e nomeou conselheiro real. Sabe quando a gente vai fazer um bolo pensando numa pessoa, em uma situação, em alguma vivência, experiência que nós tivemos? Eu tive isso há pouco tempo, gente. Me deu 5 minutos, eu parei de ir para o forno e para o fogão já tem algum tempo, desde que meu filho foi embora de casa, que ele foi morar sozinho. Eu parei. Eu já não sou muito boa na cozinha, confesso que eu não mando muito bem, não. E vamos lá, vamos começar pelo início, né? Quando eu me casei, eu não sabia nem fazer um feijão. Olha que vergonha. 23 anos eu tinha e não sabia nem fazer um feijão, porque em casa a parte da limpeza da casa ficava para mim, mas a parte da comida sempre foi a minha mãe. Então eu nunca me interessei a ir pro fogão. E meu primeiro feijão, meu marido comeu com 1 litro de água do lado. Pra vocês terem uma ideia como é que era bom. E à medida que você ama uma pessoa, você vai se aperfeiçoando. Aí eu comecei a cozinhar, a fazer algumas coisas pelo meu marido. Depois veio o filho e comecei a fazer pelos dois. Quando meu marido morreu, algumas coisas que ele gostava eu parei de fazer, porque aquilo me remetia à lembrança dele, do que ele gostava. E aí eu parei de fazer porque não tinha quem fosse comer aquilo com tanto gosto como ele. E aí quando meu filho também foi embora, foi morar sozinho, algumas coisas que ele gostava que eu fazia, eu parei de fazer, porque não tinha mais o filho também. E aí uns tempos atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, me deu 5 minutos, o coração apertou e veio aquela intuição forte assim, vai lá e faz aquele bolo que ele gostava quando ele era criança. E ainda falei com o meu próprio pensamento, né? Eu não vou fazer nada não, porque eu vou fazer depois que vai ter que comer sou eu, ele não tá aqui para comer. Ele nem vai saber que eu fiz, né? E vai me trazer muita saudade, muita lembrança daquele momento ali. Que eu fazia, ele já ficava perto do forno esperando sair o bolo.
Aí ficou forçando aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente do céu, eu vou lá me colocar em risco, porque eu não tenho muita firmeza na mão, nas pernas. Falei, eu vou me mexer com o forno por uma coisa que só tá martelando assim, uma lembrança. Lembrar, eu não preciso fazer o bolo para lembrar. Mas, enfim, eu fui fazer o bolo. O bolo saiu bom, gostoso, comi ele todo. Mas na hora que aquele bolo estava saindo do forno, daquele tamanhinho que ele fica, né? O desenho que é mármore, ele fica todo desenhado por dentro. Parecia que eu estava revivendo aquela situação do filho estar por perto. Às vezes ele queria comer quente, às vezes ele passava o dedo na forma, né, para pegar, para se lambuzar com o creminho do bolo. Então algumas lembranças ali foram bem fortes, é como se aquela criaturinha já estivesse ali do meu lado novamente. É incrível como uma situação, uma música, um alimento, uma foto, algum cenário, remete uma lembrança muito forte na gente. Mas uma coisa é certa, não vai ser igual. Igual nunca vai ser. Porque aquele momento já foi, passou. Aquele momento não volta mais. Quando diz que a gente tem que aproveitar cada segundo da nossa vida, a pessoa que está do nosso lado o mais que a gente puder, porque aquele segundo que a gente passou com ela um dia vai passar. Não vai estar mais do seu lado, não vai acontecer igual. Pode acontecer até melhor, mas não vai acontecer igual. Quando a gente escuta uma música, a gente fala assim, nossa, eu escutei essa música com aquela pessoa, ou então naquele lugar, ou então eu tinha tantos anos. Remete a gente, né, a voltar ao tempo. Mas não vai ser igual. Não vai ser como foi. Passou. E é isso que o cozinheiro quis passar pro rei, né? Por mais que ele quisesse algo que trouxesse aquela felicidade daquele momento, ele poderia ter uma leve lembrança daquele momento, mas não ia ser igual. Então, de qualquer forma, o cozinheiro ia perder a cabeça dele se fizesse a tal torta, né? O omelete. Bom, enfim. Todos nós temos lembranças de algo que nós já passamos. Essas podem ser maiores, mais fortes, mas jamais ela vai reproduzir aquele momento exato como aconteceu. Eu sou muito saudosista, né? Então, eu ainda falo e ainda provo. Eu faço diário, né? Então, no meu diário, eu vou colocando as fotos dos acontecimentos. Eu escrevo sobre o que aconteceu e coloco fotos referente àquele lugar, àquela pessoa que estava comigo ali naquele momento. Agora chegou o momento de eu repassar, né, o meu diário a limpo, porque quando eu comprei aqueles aspirais e tal, e começa a rasgar. Então agora eu encontrei esse daqui de bichinho e tal, então eu gosto dessas coisas, né? E ele parece um livrinho, porque ele é de capa dura. Aí eu tô refazendo o diário, eu tô em 2022 ali. Em 2022 muita coisa me aconteceu de bom, mas muita coisa também aconteceu de ruim. E aí você olha no teu passado, as fotos, vídeos que eu tenho guardado. Ontem eu cheguei a comentar isso. Tem coisas assim tão banais, né? Que nem um prato de comida. Eu tiro foto e coloco lá no Face pra brincar. Gente, tô indo almoçar, alguém quer almoçar comigo? E às vezes eu guardo essa foto. Pra que eu quero guardar foto de comida? Qual o sentido disso? Mas é engraçado que quando você olha para aquele prato, você fala assim, nossa, eu comia tudo isso, né? Ou então, nossa, eu comi isso, faz tempo que eu não como, eu acho que eu vou fazer de novo. Traz algumas lembranças. Mas tem coisas que a gente guarda assim, que nem meu pai. Ele guardava 25 caixas de sorvete, de prego, porca, parafuso. E ele falava assim, quem guarda tem. A hora que precisar tá aí. Coitado, quando ele desencarnou, a primeira coisa que eu e meu irmão fizemos foi limpar aquele armário dele cheio de pote de sorvete com um monte de parafuso dentro. Para nós não tinha serventia nenhuma. Então, dependendo da pessoa, ela guarda lembranças que faz bem, que remete a ela àquele passado, parece que ela revive aquele passado, de tão forte que são as lembranças. E tem pessoas que guardam coisas que se tornam inúteis no decorrer do caminho, ou não são úteis para as outras pessoas que virão depois dele.
Tem gente que fala assim, você fica fazendo diário essas coisas, pra quê? Ninguém vai ler depois. Eu falo, não é pros outros, é pra mim. Eu tenho medo de esquecer. Eu tenho um receio da minha história passar batido. Então, eu fico revivendo o passado através daquilo que eu guardei do passado. Então, eu tenho muita foto, muito vídeo, tem as partes escritas, bilhete, recado, cartinha de aluno, de amigos, é, fotos de presentes que eu ganhei, porque o presente a gente vai gastando no decorrer do caminho, quebra, né, vai pro lixo. Mas eu tenho fotos dos presentes que eu ganho. Eu sou muito saudosista. Eu entendo perfeitamente o que o rei sentiu ali quando ele falou assim: eu preciso ser feliz, porque naquele momento eu fui feliz, mas aquele momento passou. Você pode recordar, você pode lembrar, você pode até ter um momento assim, né, de alegria porque você recordou, mas não vai ser igual. Passou. Então fica aquele velho chavão como ensinamento para nós hoje, né? Aproveite cada momento, cada segundo, cada pessoa, porque esse momento e essa pessoa, ou essas pessoas, esses momentos vão passar. E a gente só vai ter o poder de recordar, mas não de reviver aquela situação, aquela pessoa, aquele momento. Aproveitem o mais que vocês puderem.